Ok? Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Também os nossos irmãos que irão nos acompanhar pelo YouTube. Todos muito bem-vindos à nossa casa. Nós vamos dar início, então, ao estudo desta tarde, com a leitura de uma mensagem recebida em uma das reuniões mediúnicas da nossa casa. Irmãos, paz seja convosco. O Cristo Jesus de Nazaré, quando veio à Terra, se posicionara como o caminho para o reino futuro. Ensinou-nos lições preciosas e todo aquele que passa pelo despertar da moralidade busca nesses ensinamentos imortais o caminho. O caminhar pelas paragens seguras do bem e do amor. Amados irmãos, cada fala do Cristo está escrito em vossas consciências, porque o seu Verbo veio do Pai numa missão de uma vez mais transformar o planeta numa habitação mais próxima da que acolhe espíritos bondosos. Crer em Jesus é ouvir algo que clama pela verdade. Irmãos, que toda essa busca que passa sempre pelo autoconhecimento possa florescer, possa levar a cada um, ainda nesses tempos, ao trabalho divino sem farsas, ao trabalho caridoso sem vaidade, ao progresso e ao iluminar-se também ilumina. Amados irmãos, somos todos chamados ao amor, mas para ter ouvidos de ouvir, preciso é a vontade de amar. Amar é servir. Servir é compreender a si mesmo. Que Jesus nos abençoe. E neste momento, fazendo prece em nossos corações, silenciando toda a nossa angústia, toda a nossa dor, para deixar-nos nos alegrar com as palavras do estudo, com o conhecimento, com a vontade de crer pela fé raciocinada. Que Jesus seja conosco nesse momento, abençoando e harmonizando esta casa. Agradecemos a espiritualidade amiga que aqui dirige todo o trabalho, pedindo também por todos os nossos irmãos em humanidade, que esta paz e essa harmonia chegue a cada um deles. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie sempre. E assim seja. E hoje nós temos a nossa irmã Fabiana, que irá conduzir o estudo, e a Dirce, que irá então ler as respostas. Boa tarde. A paz e o amor do Cristo Jesus. Dirce, se você quiser desligar? Dirce, se você quiser desligar, deixa para ligar só na hora. Que a paz e o amor do Cristo Jesus se façam em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. Então, nós estamos na questão de número 689, a questão anterior, 688, é a primeira dessa sucessão e aperfeiçoamento das raças. E antes da gente ler o questionamento, vamos só fazer uma pequena introdução, lembranças. Por quê? Porque essas questões, elas às vezes remetem a um melindre desnecessário. Porque quando a gente fala em raças humanas, a gente sabe hoje que só existe uma raça humana. Mas aquele tempo era dividido em raça branca, raça preta, raça amarela, raça vermelha, que estava simplesmente remetendo aos corpos físicos, como se tivessem origens, troncos diferenciados. A gente sabe hoje, pela ciência, que não tem.
Então, quando a gente fala que a África é o berço da humanidade, o que a ciência nos coloca hoje? Que ali dos primatas, sobretudo o chimpanzé, numa divisão de famílias, a gente começa a ter, a gente colocou aqui no quadro, o Ramapithecus, Australopithecus, o Homo habilis, Homo erectus, Homo ergaster, para chegar no Homo sapiens. Então, o que a gente vai entender aqui? Hoje a gente fala em etnias, várias culturas. Então, uma homogeneidade dentro dessa cultura, de vários aspectos. Mas quanto à raça, todos nós sabemos que tivemos ali uma elaboração como princípio inteligente. E quando a gente está apto a passar para a fase de humanização, então a gente vai começar várias encarnações nas várias moradas da casa do Pai. Então vamos entender que nos mundos primitivos, primeiras encarnações nossas, o nosso corpo físico se assemelhava muito aos animais. Então a gente passa, quando a gente vê aqui o homem de Neandertal, que já tem ali uma linguagem simples, que já tem muito o aspecto da socialidade e também já tem aquela noção de uma divindade. Tanto é que eles tinham funerais. Depois a gente começa ali, descoberta do fogo. Então tudo entendendo que esse espírito, nessa jornada evolutiva, está encarnando em corpos cada vez também mais evoluídos. Por quê? Porque essa organização física tem que acompanhar também a evolução desse espírito. Então, hoje, os nossos corpos físicos já não são mais semelhantes aos animais, já tem uma mudança. Mas o que isso quer dizer com o espírito? Simplesmente que quando nós vamos evoluindo em intelectualidade, em moralidade, a gente vai habitando mundos mais evoluídos e, portanto, corpos mais evoluídos. Então não entra aqui, não cabe aqui essa discussão no sentido de etnias. Por quê? Porque aquilo que nós temos que entender com o ensinamento do Cristo e dos espíritos superiores é que todos nós somos irmãos. Todos nós viemos de um mesmo ponto e vamos também para um mesmo ponto. Então, essa perfeição todos vão chegar, até aqueles que hoje ainda estão o quê? Em elaboração, como princípio inteligente. Então, não só a justiça divina fica clara aqui, mas esse olhar para nós, que o que nos diferencia hoje no mundo de expiações e tem a ver com a nossa moralidade. Então, quando acusam Kardec de ser racista com outras coisas e também com essas questões, quando ele coloca raças, é porque o entendimento naquela época tinham diferenças nesses troncos. Hoje, a ciência, através da pesquisa, nos coloca como um tronco, no sentido de que todos nós viemos de um mesmo ponto. Então, se a gente for para a Bíblia, ali na Bíblia, quando a gente tem ali as 12 tribos de Israel, as tribos seriam semelhantes a estados. Também é origem hebraica. 10 tribos ao norte, capital Samaria, 2 tribos ao sul, capital Jerusalém. Os judeus, com esse pensamento de pureza racial, também eram hebreus, mas eles não se miscigenavam. Vem aí o quê? Toda a briga com os samaritanos. Não é o assunto de hoje. Mas para a gente entender que pureza racial é algo que o nosso orgulho, que a nossa vaidade, que a nossa ignorância, o nosso preconceito, o nosso ódio é que estipulou. Não está nem na lei divina e nem os espíritos pregam isso. Então vamos lá. Questão 689. Os homens de hoje são uma nova criação
ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos. Que Kardec ele vai bater nessa tecla. Então hoje, quando a gente olha para nós, homens, mulheres, seres humanos, e compara, por exemplo, com o homem da caverna, qual que é a primeira sensação que a gente tem? Hoje a gente está bonito, né? A gente era feio, né? Peludo, dentudo, não. Então, para nós, essa visão hoje é um corpo que condizente para abrigar espíritos que já têm um certo desenvolvimento intelectual e moral. Mas se nós tivéssemos já aqui a capacidade de pegarmos exemplares humanos encarnados nos mundos felizes e comparasse conosco, a gente ia achar que a gente é feio, né? Então, o que Kardec está falando? Tudo isso, vamos pensar então, esses seres mais evoluídos. Tudo isso que está acontecendo, esse progresso. Então, existe aqui uma modificação da natureza, ou vem totalmente o quê? De um mesmo ramo, desse homem primitivo. Resposta dos espíritos. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoarem em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Então, até aqui que a gente pode entender que o nosso espírito, ele está passando o quê? Por vários corpos. Então, quando a gente fala nas reencarnações, esses corpos que nos são fornecidos, eles servem o quê? Para o aprimoramento do espírito. Então, uma imagem errônea também que a gente pode fazer. De repente, eu nasci num corpo totalmente, entre aspas, defeituoso. Um corpo que não me permite, por exemplo, ter a minha inteligência exteriorizada. Eu tenho um problema cognitivo, seja qual for. Eu tenho problema de locomoção. Às vezes eu tenho um problema de visão. Então, esse corpo, que para nós imperfeito, muitas vezes pode ser o quê? Um castigo. Infelizmente, essa é a visão. É uma expiação. Será? A gente tem que modificar esse pensamento. Por quê? Porque esse corpo que é dado ao espírito é a oportunidade para ele progredir. É só isso. Então a gente gosta muito daquele exemplo. Você dá um fusquinha para o Ayrton Senna, que é um excelente piloto de Fórmula 1. Você pega qualquer um e dá um carro de Fórmula 1. Quem vai ganhar? Aquele que está na máquina mais potente, porque o Ayrton pode fazer de tudo que o fusquinha, ele chega até a tremer, né, gente? Ele não vai dar mais do que aquela velocidade. Mas tira a capacidade do Ayrton Senna? Não, é simplesmente a máquina. Então, esse corpo que é dado ao espírito, quando ele tem deficiência, sejam elas quais forem, é porque é o melhor para o progresso desse espírito. Pode ser expiação? Até pode. Pode ser uma prova? Pode. E pode até mesmo ser o quê? Uma missão. Então, não tem como a gente julgar a situação e nem a gente entender que esse espírito é menos pela condição corporal dele. Então, aqui a gente vai tendo essa visão muito nítida, que esses corpos que vão aqui evoluindo conjuntamente com a evolução desses planetas, desses mundos materiais, para receber também espíritos cuja evolução permitem estar nesses corpos físicos. Então, a gente vê aqui que a matéria que nos é oferecida nessa encarnação é para quê? Para aprendizado desse espírito. Assim, a raça humana atual, que por seu crescimento tende a invadir toda a Terra e substituir as raças que se extinguem, terá também o seu período de decrescimento e extinção. Então, o que a gente pode falar?
que esse Homo sapiens, ele também vai entrar em extinção. Se a gente pegar o Homo de Neandertal, já não existe mais aqui nesse globo. Então, uma raça, entre aspas, que raça é só humana, que já está em extinção. Quando a gente pega várias pesquisas hoje, tem pesquisas até que vão falando ali da mandíbula, do maxilar, que vai apontando ali gradativamente o quê? Uma evolução do corpo humano. Então a gente pode entender que, se a gente pegar um mundo de regeneração, são corpos diferentes que nós vamos habitar. É só a gente deixar o egoísmo, o orgulho de lado, a gente vai reencarnar nesse mundo de regeneração. Esse corpo físico, no mundo de regeneração, ele não fica o quê? Doente. Ele não é passível de adoecer. Por quê? Porque esses espíritos que lá encarnam, eles espiam. Eles necessitam da doença, seja para qual chamamento for? Não. Então já acompanha o que? A genética. Ela vai acompanhar também a progressão do espírito. Pode falar? No de regeneração, porque nos ditosos, mundos evoluídos, sempre vai existir prova. Até a gente chegar na perfeição, a gente vai passar por prova. Então, ele quer saber, na regeneração, o espírito por provas. A gente não vai tirar nenhuma prova lá da regeneração. Mas é um mundo que quando você habita um mundo de regeneração, ele é um mundo transitório. Então, muitas vezes a gente vai ali, a gente conhece uma sociedade onde o amor é tão bonito, né? Quando a gente lê no Evangelho, já está gravado ali na fronte das pessoas. Mas muitos habitantes do mundo de regeneração ainda têm expiações. Então, eles vão voltar aos mundos de expiações e provas. Aí a gente pode pensar, quem que vai para o mundo ditoso? Aquele que já não tem que expiar e, como você está colocando as provas, passa ali por alguma prova, vamos dizer assim, e se habilita aos mundos agora superiores. Mas mesmo que a gente está lá, e dá uma tristeza ter que voltar, aí a gente pode pensar, quando a gente voltar, o nosso corpo vai ser diferente? Se a gente está na regeneração, vamos supor que a gente vai reencarnar na Terra, a gente vai nascer num corpo diferente? Não. O corpo é o que o planeta oferece naquele momento. Então vamos pensar Jesus. Jesus, espírito puro da mais elevada ordem, encarna aqui numa missão. Mais de 2000 anos atrás. Quando ele encarnou aqui, tinha diferença no corpo físico de Jesus? Não. A diferença estava no perispírito, porque teve que pegar a parte mais quintessenciada do planeta, que mesmo assim era muito o quê? Muito pesada para um espírito puro. A grande diferença é o espírito, que é um espírito puro e mesmo encarnando aqui, ele não deixa de ser puro, não deixa de ter conquistado toda, vamos dizer assim, intelectualidade, moralidade. É aquele que se faz carne, mas que vem trazer a missão divina, o pensamento. Quando ele fala, eu e o Pai somos um, é no sentido de que ele vem em nome do Pai nos ensinar a lei. Deu para entender? Lá sim. Lá não, por quê? Quando a gente está falando em provas, vamos pensar assim, o mundo feliz, mundo ditoso, tem provas? Tem, mas não tem a prova com a contundência que a gente tem aqui, porque lá já não tem esse mal. Lá o mal é simplesmente a ausência do bem que a criatura ainda não adquiriu. A sabedoria que ela ainda não adquiriu, ela passa por provas, toda moralização, mas ela já não tem esse mal contundente que nós temos aqui. Então, quando a gente pensa nessas provas, no sentido de doenças, dessas expiações, são nos mundos de provas e expiações. Na regeneração também a gente não tem esse tipo de prova. Não.
adequada àquele mundo. Então, por isso que lá a gente não vai, por exemplo, a gente podia passar pela prova e ir para o mundo ditoso. Não, a gente pode ter que retornar aqui. No mundo de regeneração, o bem sobrepõe o mal. Se a gente comparar com o mundo de expiação e prova, sim. O bem, ele sobrepõe ao mal em qual sentido? Lá não tem ódio. Lá uma pessoa já não compete com outra. Por quê? Porque já entendeu que ele é seu irmão. Porque aqui a gente fala que, né, boa tarde, meus irmãos, e meus irmãos isso, meus irmãos aquilo, mas na hora da gente agir, a gente puxa o tapete do irmão, né? Lá já não tem isso, porque lá já tem esse respeito. Mas é um mundo atípico, é um mundo que é transitório, é como se estivesse dividindo os inferiores e os superiores. Então tem prova? Tem, mas não no sentido da que a gente encontra aqui. Espíritos tão evoluídos, mas já não ter egoísmo. Vamos pensar a Terra sem egoísmo, sem vaidade, sem orgulho. A gente não teria violência, não teria inveja, não teria preconceito, respeitaria uns aos outros. A solidariedade, a fraternidade reinariam entre nós. Para nós já é o paraíso, né? Fabiana, então dentro disso que você trouxe para a gente, como que a gente conseguiria fazer uma definição absoluta do termo provas e do termo expiação? Então vamos lá, provas. O espírito passa por provações para que ele possa conquistar o seu progresso. Então, de repente, algumas ações, alguns desafios, alguns, como que a gente coloca, chegam para nós alguns problemas e podem ser provas. Como é que eu vou lidar com essa situação? Então, hoje, de repente, eu me vejo doente. Essa doença, ela quer me ensinar alguma coisa. Ela pode ser simplesmente uma prova. Então, como que eu recebo essa prova? Como eu vou lidar e superar essa doença? Eu posso ter uma doença, por quê? Porque eu venho acumulando em existências passadas, por exemplo, desajustes no meu espírito. Então, essa doença pode ser para mim uma expiação. Aí eu falo assim, mas eu estou doente, é prova ou expiação? Depende. Se tiver relação com os nossos erros, sejam eles de existências passadas ou mesmo dessa, uma oportunidade de expiar. Se não tem ligação nenhuma com as nossas atitudes, vamos dizer assim, podem ser o quê? Simplesmente aprovação. Então, o mesmo desafio, tanto pode ser prova quanto expiação. Quando que a gente vai saber? Quando a gente retornar ao plano espiritual, a gente vai falar, olha, passei por aquela expiação. Deus quiser, a gente vai ter, né? Ou então passei na prova, que também é um alívio. Então, assim, absolutamente, se a gente for colocar o que é provação nos mundos de regeneração e ditosos, os desafios que chegam aos espíritos, que não vai ter mais a contundência o quê? Olha o tanto que isso é importante, de expiação. Então, hoje, se a gente parar e pensar na condição evolutiva que nós nos encontramos, olha a importância da gente entender quem somos nós e a gente deixar de o quê? Ficar fixado nos mundos inferiores. E aí a gente quer colocar a culpa em terceiros, não. Esse é o chamado do Cristo, para que a gente possa entender quem somos nós e as nossas escolhas serem baseadas, quando a gente fala no Evangelho, no sentido quê? De amar, de servir, de buscar a humildade, a mansuetude, a piedade. E não é uma mudança radical, mas a partir do momento que a gente vai trabalhar quem? Trabalhar nós. As nossas emoções, os nossos sentimentos, a gente já deixa para trás esses mundos inferiores. Então, quando a gente pensa, a gente está falando aqui em raças, racismo, quando a gente pensa em preconceito, você se sentir melhor do que alguém por uma cor de pele, olha quanta ignorância. Você sentir que é melhor do que alguém porque alguém sofre mais do que você. Aí você aponta e fala lá, ó, está espiando, boa coisa não é.
Às vezes é um espírito que está em missão. Você não está espiando porque nem arrepender se arrependeu. Então, quando a gente pensa em preconceito, seja de que forma for, a gente tomou o caminho contrário à lei de amor. Hoje o que se fala muito é certo, não é certo, casais homoafetivos, heteroafetivos, porque na Bíblia, porque Deus, quando você julga, às vezes um casal que tem ali uma ligação afetiva, que ama o próximo, que serve a Deus, às vezes ele está cumprindo a lei de Deus e um casal hétero não está. A gente vai lembrar de Jesus novamente. Não julgueis para não serdes julgados. Então, o que a gente está percebendo aqui? Estamos falando de evolução de corpos. E para que a gente tenha corpos mais evoluídos, progressão dos espíritos. Como é que a gente progride? Como é que a gente melhora? Compreendendo quem somos nós. Compreendendo que somos todos iguais. Deixando de lado todo o julgamento. Deixando de lado, principalmente, o vitimismo. Ah, porque eu não dou conta, porque Deus me mandou essa pedra aqui no sapato e tudo que eu tenho que sofrer e passar é por causa de terceiros. Isso é o quê? Orgulho. Eu sofro, mas não é por minha causa, isso é vaidade. Quando a gente toma para si o conhece-te a ti mesmo, que a gente fala, não, tudo que está chegando é consequência do que eu escolhi, independente se for prova ou expiação, o que a gente vai fazer? A gente tem que arregaçar a manga e trabalhar. Trabalhar no sentido da prática do bem. Mas não é uma prática do bem que a gente fala assim, agora só vou fazer o bem. Não, a gente tem que sentir, tem que vir da alma. Ô Fabiana, pode falar. Só vamos combinar uma coisa. Quando alguém quiser falar, levanta a mãozinha que eu levo o microfone. Tá? Eu queria só entender essa dicotomia em relação às colônias espirituais, em relação ao umbral, porque eu fiquei meio confusa. As colônias estão no mundo de regeneração? Existe uma dicotomia, lá tem uma separação? Mundo de regeneração é mundo material. 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 Quando a gente fala colônias espirituais, você pode entender que são ambientes no plano espiritual, que são realizados de que forma? É uma, vamos dizer assim, uma união de espíritos que ali eles têm uma sintonia vibratória muito grande. Então, muitas vezes você tem locais em que tem uma vibração muito pesada. Por quê? Porque os espíritos que estão ali comungando daquela convivência têm escolhas ainda arraigadas ao mal, ainda muito apegados à matéria, como você tem ali locais no plano espiritual em que benfeitores estão trabalhando. Então, isso já é no plano espiritual, umbral. Quando a gente fala em umbral, a gente vai falar da obra de André Luiz. Então, o que a gente tem que entender? Que André Luiz foi um espírito que quando ele desencarnou, ele passou por todo aquele sofrimento pós-morte, que ele vai citar ali. Então, isso aqui não é, vamos dizer assim, uma obra dentro do fundamento da doutrina espírita. E sim o que o espírito ele está vivenciando, e aí na psicografia do Chico ele está contando para nós. Por que a gente está falando isso? Se a gente pegar o livro Céu e Inferno, na segunda parte, a gente vai ter relatos dos espíritos que vão estar contando para nós o quê? O que eles passaram ao desencarnar. A gente não vê a palavra umbral ali, mas seria, entre aspas, o umbral de cada um, dos sofredores. Então, por isso que a gente sempre nos questiona. Por quê? Porque a gente busca, dentro das 5 obras de Kardec, o aprendizado da doutrina, porque aí a gente vai ler todas as obras já tendo esse conhecimento e esses conceitos. Senão a gente começa a confundir, a achar que todo mundo... Tem gente que fala que quer morrer para ir para o nosso lar, mas não é assim. Né? Então, você vive bem, faz o bem, que é certeza que você vai para um lugar bom. Né? Então, ali também é consequência do que a gente faz agora. Fabiana, se me permite um comentário... a questão do umbral, ninguém desencarna, né, e já vai para um plano superior. Nós estamos muito ligados à matéria. Mas existem, por exemplo... Existem espíritos
espíritos são iluminados, né? Isso. Então vamos porque pegar... outro dia eu ouvi uma palestra, acho que foi o Haroldo que estava explicando, que mesmo que seja para limpar os pés, né, a gente passa pelo umbral. Só esses espíritos iluminados, eu queria que você isso pensasse é uma nisso. coisa assim, eu não sei o contexto que ele fala isso, mas a gente não precisa limpar os pés nesse umbral. Então, se a gente pegar a primeira comunicação do espírito Samson, que foi companheiro de Allan Kardec, ele, quando ele desencarna, poucas horas, o corpo dele está sendo velado, e o que ele vai descrever do passamento, da morte dele? Um alívio de não ter o peso corporal, ele já se vê num plano já superior, nós não estamos falando de encarnado no mundo superior, estamos falando de plano espiritual, envolto com espíritos benfeitores. Por quê? Porque seja qualquer umbral para depois ir. Então, essa perturbação é muito comum a nós, mas a gente não pode generalizar. Sim, acho que talvez tenha sido um entendimento errado da minha parte. Pode ser que nós, né, os espíritos mais imperfeitos, né, mesmo que tenha que fazer uma rápida passagem. Então, mas um espírito porque superior, você uma tá pessoa já que confundindo? tem mais evolução, ela, claro, já vai direto, é isso? Não, então, assim, por que você está confundindo? Porque você está colocando um umbral como um local, que ele existe. O umbral, ele é individual de cada um de nós, é uma tá no plano condição. mental, né? Isso, é uma condição. Então, vamos pegar ali também, na obra O Céu e o Inferno, um assassino arrependido. Então, ele se vê no umbral dele. O que é esse umbral dele? Ele se vê num local todo cheio de sangue, ensanguentado, e as vítimas estão ali. Então, essa é a perturbação dele. Ele se vê diante daquelas vítimas que ele assassinou. Então, moralmente, é isso que a gente tem que entender, que o tribunal do julgamento é a nossa consciência. Então, aquele umbral daquela forma é uma construção mental do nosso irmão André Luiz, que nem chama André Luiz era o irmão do Chico, que ele coloca o nome. Então a obra é errada? Não. Não é que a obra é errada. Ali o Espírito está contando o que aconteceu com ele. Quando você tem um entendimento, você sabe entender o que aconteceu. O que é errado? A gente tomar aquele umbral, aquele passamento, aquele nosso lar e achar que todo mundo vai por lá. Não vai. Cada um tem o seu. É nesse sentido. Porque não está circunscrito, né? Não. É o plano mental que faz isso. Né? É um plano mental. Então vamos pensar aqui. Se um dia a gente faz uma coisa errada, prejudica alguém, como que a gente fica? A gente fica leve, tranquilo? Não, a gente fica mal. O dia que a gente fez o bem, a gente até brinca que viu passarinho verde. Então aqui mesmo, não precisa nem desencarnar, a gente pode ter o céu e o inferno. Então é nesse sentido. Foi boa a pergunta. Vamos lá. Obrigada. Outras raças mais perfeitas a substituirão, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Então aqui a espiritualidade superior, o que ela já deixa muito claro para nós? Vamos fazer, né, de conta que a Terra agora é um mundo de regeneração, mas já está numa outra transição, vai passar de regeneração para mundo feliz, ditoso. E aí a gente está acompanhando todo esse processo, de repente a Terra é um mundo ditoso, e nós encarnados ali. Então quando a gente estiver ali, estudando os corpos, que a gente vai ver um corpo totalmente diferenciado, mas o que a ciência vai falar? Aqueles corpos primeiros, lá, né, que veio dos primatas, que foi dando sucessão ao corpo que hoje nós temos na Terra. Aqui é só uma analogia. Então, a Terra, mundo feliz, corpos evoluídos, mas vieram de onde? Desses seres primitivos. E aí, para não causar também confusão, no começo do livro dos Espíritos, o que a gente vai entender? Que no universo como todo existem quantos elementos? 3. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas.
matéria. Então, a gente está falando aqui da progressão de corpos físicos. A gente está falando de matéria, fluido cósmico universal. Então, esse corpo que é mais evoluído do que o nosso hoje, ele é fluido cósmico universal. Só que é uma matéria o quê? Menos densa, mais quintessenciada. Não deixa de ser o fluido cósmico universal, mas ele já não é tão pesado, tão bruto, tão condensado, para a gente entender. Tem um físico ali, né? Se tiver errado. E essa matéria dos corpos nos mundos felizes, aqui a gente tem que ter um erro grosseiro, seria um corpo mais desmaterializado. Aí a gente fala, então não é matéria, mas é uma matéria mais, para a gente entender, vamos pegar uma pedra e vamos pegar um gás. Gás não é matéria, mas é bem diferente, só para a gente ter essa noção. Mas esse corpo mais até fluídico, vamos dizer assim, veio nessa sucessão de modificações dos primeiros corpos, dos corpos primitivos. Hã? Aí o terceiro, nós temos então Deus, a matéria e o espírito. Aqui no espírito a gente põe uma barrinha, princípio inteligente, espírito. Então esse princípio inteligente, a gente está falando tanto de matéria hoje, é uma fase anímica. O que é fase anímica? É uma fase evolutiva na matéria, nos reinos materiais. Então a gente fala assim, mineral começa ali as atrações, repulsões, vegetais, uma sensibilidade nos animais, já começa uma inteligência rudimentar, já começa uma individualização desse princípio inteligente. Então quando o cachorro, que a gente chama de mais, que faz parte da família, quando ele desencarna, muitos vêm à casa espírita querendo saber do cachorro aonde? No plano espiritual, ele não está lá, porque ele ainda é um princípio inteligente. Então, ele desencarna e logo ele já reencarna. Então, tem espíritos que vão catalogar esse princípio inteligente. Se ele atingiu o máximo, então ele vai passar por uma transformação. Esse princípio inteligente individualizado passa pela transformação, questão 607, a linha A, e ele se vê numa nova fase evolutiva, que é a nossa, que é o que a gente está falando. Ele vai começar agora primeiras encarnações, muito próximo à animalidade, com o objetivo de chegar à angelitude, passando por esses corpos. E olha que interessante, agora na matéria e no plano espiritual. Então agora a gente fica nesse vai e vem. Também atinge a condição de agora viver a verdadeira vida, que é a vida do espírito, no plano espiritual. Então, ali os mundos celestes, morada dos espíritos puros. Então, quando a gente pensar em perfeição, em felicidade, lembrar desse reino de Deus, ou seja, a capacidade de amar em plenitude. Aí é uma fase chamada co-criadora. Então, esses espíritos, eles têm missões grandiosas no universo. São os Cristos de Deus. Então, tem um Cristo em nós. Basta a gente começar a trabalhar as virtudes, né? Vamos lá. Do ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos por via de reprodução. Então, Kardec agora, ele está fazendo quase que a mesma pergunta. Então, é desse povo primitivo, mas ele já coloca o que aqui? A reprodução. Então, o que ele está trazendo esse elemento da reprodução? Aqui, se a gente pega hoje a ciência clássica, a gente vai ver a genética. O que é essa genética? Então, hoje, tem corpos que já vão sendo ali estruturados com alguns pontos que já são distanciados até mesmo desse corpo atual.
Então, crianças que já nascem sem o dente ciso, já nascem sem o apêndice. Olha que beleza, quem teve apendicite, né? Nascer sem apêndice é uma grande evolução. Então, aqui a gente tem que entender que esses corpos, através da reprodução, da genética, eles já estão sendo também o quê? Melhorados. E hoje a gente tem também pesquisas no âmbito da genética que você pode até perceber qual doença você tem probabilidade. E aí muita gente fala, então, se eu decidir por um corpo mais perfeito, eu vou tirar da divindade, isso é sério. Então eu tenho muito dinheiro, vou lá, vou fazer reprodução, não a reprodução natural, vou escolher ali aquele óvulo, aquele espermatozoide e vou procurar o melhor. Então vamos montando aí. E aí de repente esse bebê vai nascer sem nenhuma deficiência física, seria um corpo, vamos dizer assim, top de linha. E aí a pessoa fala, mas e se ele tiver que passar uma expiação? Como é que ele vai expiar? Pode ser que ele, né, olha que horror, mas vamos pensar nesse exemplo. Um acidente. Não é nem matar, pode ficar tetraplégico. Então, a genética não propiciou. Mas se ele tiver que passar, vocês entenderam? Ele vai passar aquilo que está o quê? Que não é maldade divina. Porque às vezes a tetraplegia vai ensinar esse espírito. Então é necessário a ele. Então a gente vai percebendo o quê? Que essas modernidades também acontecem com a permissão de Deus. A gente vai ver mais para frente. A gente não, né? O próximo vai ver mais para frente. Vamos lá, Dirce. 690 essa. A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas como todos pertencem à grande família humana, qualquer que seja o tronco primitivo de cada uma, puderam mesclar-se e produzir novos tipos. Outra coisa linda essa resposta. Também destrói o quê? Qualquer tipo de preconceito. O que os espíritos estão falando? Então se perde nessas raças primitivas. Vamos lá nos nossos irmãos primatas. Então as primeiras encarnações, vamos dizer assim, muito próximas à animalidade. E aí nessas reproduções, no sentido de mesclas de vários troncos e não raças, essa miscigenação também vai o quê? Vai modificando, vai dando essa sucessão, modificar esses corpos. Então, para quem tem em mente uma pureza racial, e é tão triste, né, quando a gente fala em pureza racial, a história da humanidade, quando a gente vê tantas guerras ainda tendo por causa essa pureza, como se fossem muito melhores, o que a gente vai entender? Que isso é uma ignorância nossa. Que nessa miscigenação, a gente está simplesmente o quê? Obedecendo aos desígnios de Deus. Então a gente tem que entender que quando a gente fala de etnias, de culturas, seja do que for, é esse olhar. Todos nós fomos criados por Deus da mesma forma. Passamos por princípio inteligente, estamos agora na fase de humanidade, atingiremos a perfeição, a fase de cocriação. Não existe ninguém criado melhor ou pior. Então, os corpos físicos, as etnias, simplesmente servem de morada para o espírito. Então, para a gente concluir, o que a gente pode entender? Que se eu trocar de roupa, eu vou continuar Fabiana. Então, de repente, eu coloco uma roupa branca e hoje você acende a minha roupa branca. O que vai mudar eu, Fabiana? Eu vou ser a mesma. Se eu pego uma roupa esfarrapada, suja, o que mudou em mim? Nada. Então, o corpo físico, ele serve para que o espírito tenha a sua existência na matéria. E se é um corpo com deficiência ou se é um corpo perfeito,
Isso tem ligação com aquilo que nós, espíritos, precisamos. Para a gente tirar essa mentalidade de apontar e achar que alguém é melhor ou pior por qualquer condição que seja. Leva. Nós vamos dar um microfone para cada um, o dia que a gente tiver bastante. Ô Fabiana, uma pergunta que me ocorreu aqui, uma dúvida, né? Que me ocorreu aqui. Vamos supor que o espírito vai nascer, ele precisa nascer com certa deficiência. No entanto, a causa dessa deficiência, desse espírito que está sendo gestado, veio em decorrência de uma irresponsabilidade por parte da mãe, que deve ter feito uso de narcóticos, de álcool, e que gerou essa deficiência nessa criança. Já estava programado que essa criança viria com essa deficiência. Então ela Mas vai e no caso da expiar. mãe? Mas e no caso da mãe? A mãe tem, vou usar essa palavra, tem culpa nisso? Porque se ela tivesse evitado esses vícios materiais, talvez aquela criança não tivesse esse defeito. Então você está falando do vício materno, né? O pessoal entender. Então eu estou grávida e eu tenho vício de drogadição, mesmo grávida eu faço uso dessa drogadição. O meu bebê ele vai nascer com problemas físicos, por quê? Porque está ligado ao que eu fiz na gravidez. Então eu sou responsável? Sim. Por quê? Porque mesmo eu sabendo que eu estava ali gerando, eu tive a irresponsabilidade de continuar no meu vício. Essa criança que vai nascer, se ela vai passar por essa gestação tão conturbada, eu posso falar que ela está em expiação? Pode ser que ela vai expiar. Então, ela vai passar por isso, ela fez uma programação reencarnatória e vai passar por esse problema. Ou pode ser um espírito que vem auxiliar essa mãe. Ele nem tem expiação. E às vezes a gente fala, é uma prova, às vezes nem é prova. É um espírito que ama muito essa mãe e que vai nascer para auxiliá-la. Vocês estão vendo como que tem possibilidades e mais possibilidades? E aí você me fez lembrar de uma história linda, que a gente vai encerrando, e que é para a gente pensar. Eu acho essa história assim, aconteceu com o Chico, fantástica. Uma mãe, ela tinha muito medo de ter um filho com deficiência, principalmente com síndrome de Down, que hoje, graças a Deus, a gente já não tem mais o preconceito que tinha antes, né? As crianças ficavam até presas em casa, eram chamados de monstros. Nossa, muito triste, né? E nessa preocupação, ela vai até Uberaba e ela fala para o Chico, Chico, eu estou grávida. Eu queria saber se o meu filho vai nascer perfeito, porque eu tenho muito medo que ele nasça com deficiência, e ela cita a síndrome de Down. E o Chico então sorri para ela e fala, olha minha filha, seu bebê vai nascer perfeito, porque para ter um filho com deficiência, seja ela qual for, tem que ser uma mãe muito especial, é muito amor. Então que a gente tenha retirado de nós a inversão de valores, é muito amor. Aquilo que a gente deseja tanto, que a gente fala tanto, às vezes não tem valor nenhum. E aquilo que a gente tem preconceito, que a gente menospreza, ali são seres de luz, que provavelmente vêm nos auxiliar. Que Jesus nos abençoe. Ah, sou eu mesmo, né? Botou? Enquanto o pessoal vai indo para o passe, nós estamos com o nosso festival de sorvete, dia 16 de março, sem ser nesse sábado, no outro, porque esse sábado o Renato vai casar, então a gente passou o festival para o dia 16. Isso é uma pressão, porque já que a gente mudou, ele tem que vir. Ele é esposo. Então a gente conta com o auxílio de todos vocês. Vai ser uma tarde, para quem lembra dos nossos festivais, sempre tão alegre, né? Então nós vamos estar aqui das 2 às 3h30. Então vamos encerrando, agradecendo a Deus, a Jesus por esses momentos e rogando pela assistência espiritual,
aos nossos irmãos que estão nos seus lares, a nós que estamos aqui nos preparando para o tratamento do passe, rogando também a magnetização das águas, que se transformem na medicação necessária às nossas dores do corpo, às nossas dores da alma. E assim, vamos orar todos, unidos em sentimento, em pensamento, a prece que Jesus nos ensinou, rogando pelo nosso planeta, nossa humanidade, que todo esse ódio, essa contenda, que todo esse sentimento de tanto egoísmo e egolatria possa fazer parte da história, mas da história pretérita. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos em paz e que seja uma semana abençoada. Assim seja.